Olá, cheguei. Com a cara meio torta. Mas é isso. Me aceitem como eu sou. Hoje a gente vai conversar com a Ariane, que é professora do curso de estudos de mídia da UF, professora do PPG-Com, enfim, sabe tudo, de muitas coisas. E a gente vai conversar sobre videoclipes. Será ótimo. Então tô aguardando ela entrar e outras pessoas também entrarem pra gente conversar sobre este tema. Como vocês percebem, somos muito variados aqui, falamos de muitas coisas, muitas temáticas, não é mesmo? E vai ser muito legal a gente conversar com a Ariane sobre esse tema. E minha gata tá doida pra entrar ali. Tá fazendo escândalo. Eu fui abrir a porta da outra vez, ela não quis entrar, saiu correndo. Agora tá ali, coisando. Vamos ver. Ariane, cadê você? Vamos lá. Em algum momento a Ariane vai entrar. Pausei pra falar com ela aqui, porque eu não sei se ela tava achando que era no meu, se era no dela. Quer dizer, se era no meu, se era no do blog. Aí, pausei pra dar um oi. Chegou! Chegou. Vamos chamar a Ariane, que a Ariane vai o quê? Atrair um público, que a Ariane já tem a coisa da fama, do público, do sucesso. Sucesso. Olá! Tudo Olá! bem? Eu já falei aqui, chama a Ariane, que a Ariane já vai atrair um público elevado aqui pra gente. Ô, querida, quem sabe no futuro, né? Nós duas. Ah, não. Como você tá? Eu tô bem, na medida do possível, tô bem. Né? Tô muito feliz por ter sido convidada para. Eu fui, assim, a Ah. primeira vez que eu sou convidada para uma live. Você tá promovendo muitas, né? Várias discussões muito legais estão acontecendo. Cara, foi uma necessidade. Eu tô sentindo, como acho que todo mundo, né, que orbita a universidade, eu tô sentindo muita falta de debate, de pessoas, sabe? De pergunta, de Sim. aula. Aí foi uma maneira prática, barata, rápida que eu encontrei de tentar, de alguma forma, dar vazão a isso. E eu tô muito Uhum. apaixonada, cara. Tô viciada. Não, é Tô muito achando, bom. poxa, eu tô, assim, tô encantada. E como é prático, como é rápido, como é simples. Sim. E a gente consegue conversar em tempo real, né? Porque é diferente de ver um vídeo no YouTube, que aqui você vai comentando, aí você, a pessoa que tá em casa, comenta. Eu tava sentindo falta mais disso. Na verdade, eu comecei a fazer live porque vieram falar isso comigo, que gostavam dos vídeos, mas que queria conversar mais em tempo real. Eu falei, tá aí. É exatamente isso. Eu gosto muito de live. Eu acho que é muito raro eu assistir um conteúdo de 1 hora no YouTube. Muito raro. Se não for um Uhum. filme, uma coisa com início, meio e fim. Agora, É, live eu faço direto. Às vezes eu coloco lá na cozinha, na sala, vou fazendo minhas coisas. É como se fosse, acho que um rádio antigamente, assim. exato. É, exatamente. E às vezes comento, às vezes eu conheço, às vezes não conheço, sabe? Acho Uhum. que, pô, acho que realmente é um formato que a gente vai continuar usando, Sim. apesar e depois do que está acontecendo. Sim, exatamente. Eu acho que democratiza muitas discussões também. E por falar em discussões, eu queria que você começasse se apresentando aqui para quem está vindo da minha página e não te conhece, né? Quem você é e por que que você escolheu aí estudar em algum momento da sua vida os videoclipes, que é o nosso tema de hoje. Show. Bem, eu sou Ariane, né? Ariane Rosbach, sou jornalista de formação, né? Me formei na Universidade Federal de Pernambuco em 2004. E aí trabalhei um pouco como jornalista na área, em várias áreas, né? Quem, assim, início de carreira de jornalista é uma loucura, você acaba pegando tudo que vem pela frente, né? Então eu passei por Uhum. várias áreas, mas acabei me consolidando na área artística, no caderno cultural. E ali eu tive contato, né, com alguns produtos culturais, de uma perspectiva um pouco diferente, né, da perspectiva acadêmica de consumo e tal.
Mas, como eu sempre fui muito nerd, isso é uma coisa que eu comento em todos os lugares, você já me viu falar disso, né? Você também é. Assim, como eu sou muito nerd e gosto de estudar, o jornalismo permite que a gente pare muito pouco para pensar nas coisas que a gente está fazendo. Tá? Acho que hoje deve ser ainda pior. E aí eu resolvi, pô, no ano mesmo que eu terminei a graduação, eu já pensava em tentar mestrado, já pensava em tentar doutorado, eu amava o espaço da universidade. E aí assim, eu fui paralelamente ali, jornalista, carreira acadêmica e tal. E aí acabei entrando na segunda tentativa no mestrado da UF, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, onde hoje, com muito orgulho, eu sou professora. Fiz mestrado, só que assim, naquele momento, vindo do jornalismo, eu achava, ingenuamente, né, no início do século XXI, que assim, pesquisei durante o mestrado comunicação política, jornais, a relação do jornalismo com o governo Lula e tal, orientada pelo seu orientador, né, o Afonso de Albuquerque. E aí, no mestrado, assim, eu comecei a flertar com mais ênfase para o entretenimento e fiz alguns trabalhos na graduação, já percebi um pouco o valor, mas foi no mestrado mesmo, né, quando a gente entra na ciência de uma perspectiva mais densa, né, e mais de nicho também do que na graduação, cara, eu descobri, com a ajuda essencial do meu professor educador Afonso, nunca vou esquecer, que ele virou para mim e fez: você sabe que você não vai ficar na comunicação e política para sempre, né? Que a sua parada mesmo é videoclipe. Por que você não estuda videoclipe? Você sabia que no nosso curso de graduação, estudos de mídia, tem uma disciplina chamada Linguagem de Videoclipe que nunca foi ministrada? Aí poxa vida, eu posso ministrar essa disciplina? Aí ele fez, pô, claro que pode fazer estágio docência nisso. E foi aí, Manu, tipo 2007, 2006 para 2007, que eu, cara, que assim, meus olhos brilharam. Eu não entendia nada do que eu ia fazer, sabe? Eu entendia muito pouco. Eu tinha boa intenção, mas entender mesmo não entendia nada. E aí fui ministrar a disciplina. E foi muito difícil. Eu me lembro, o primeiro dia, minha mão tremia. Caiu assim, eu entendi a responsabilidade de ministrar aula num curso de graduação, quando eu já estava em sala de aula, com mais de 80 pessoas assistindo. E aí meti a cara. Quando eu meti a cara, né? Então, assim, estudei, cara, eu devo ter estudado 15 vezes mais que todos os alunos. Estudei e aí fui percebendo realmente como certas áreas do entretenimento são esquecidas pelos olhares científicos. E naquela época, 2006, 2007, 2008, o videoclipe já bombava na MTV e em outros canais televisivos há 20 anos e não tinha pesquisa no Brasil sobre isso e pouquíssimas pesquisas internacionais também. Para não dizer que não tinha, no Brasil a gente só tinha 2 pesquisadores que tinham uma carreira mais sistemática, né? O Rodrigo Barreto e o Tiago Soares. E só. Mas eles eram iniciantes, eles estavam em início de carreira. O Tiago fazia mestrado na época. O Rodrigo, eu acho que fazia doutorado na Federal da Bahia. Então, assim, aí eu entrei naquele espaço e fiz, cara, a gente precisa estudar isso. E para quem, assim, para contextualizar o meu olhar, eu me interessei por esse campo especificamente naquele contexto que estavam sendo exibidos na MTV os videoclipes do Rapa, A Minha Alma e A Paz Que Eu Não Quero, que foram escolas para Kátia Lund, para o Breno Silveira, para vários profissionais do audiovisual testarem técnicas que, por exemplo, resultaram em Cidade de Deus, ou no seriado Cidade dos Homens. Então, assim, eu que já tinha um olhar, um feeling, né? Eu olhei para aquele vídeo e falei, gente, mas
quanta coisa tem aqui para a gente observar. E aí, Sim. cara, terminei o mestrado lá em comunicação e política, e no doutorado mudei radicalmente de tema, e Pois aí é. fiquei, desde então, aí. Fiquei, fiz a tese, né, que se transformou num livro alguns anos depois, e aí, Manu, desde então, assim, a minha bandeira que partiu daí é justamente vamos olhar para os conteúdos que são muito consumidos e que ninguém olha. Uhum. Então é Exato. assim, A importância de estudar política a gente sabe, né? A questão é que esses conteúdos de entretenimento do audiovisual mexem com todo mundo, com imaginários e tudo mais, e a gente deixa de lado muitas vezes na academia por julgar menos importante, né? Tantas vezes. Você falou aí dessa questão dos cineastas e tudo mais, muitos que tiveram essa oportunidade de experimentação ali. Eu li sua tese, grande parte dela, e aí você fala muito dessa questão de estudar o videoclipe, que muitas vezes só um ponto era levado em consideração, ou a parte cinematográfica, ou a parte musical. E então eu queria que você explicasse um pouquinho como, como amarrar, né, essa ideia do videoclipe, né? Como que você fez esse trabalho para entender isso? na verdade, tudo que eu lia sobre videoclipe me incomodava demais, demais, porque eu percebia que, que assim, o olhar sobre ele sempre era de alguma maneira negativo. Eu me lembro que eu tinha muitas conversas. Hoje, claro que mudou bastante, e eu acho que sim, uma gotinha dessa mudança tem a ver com o meu olhar e com olhares que estavam ao meu redor de alguns pesquisadores da minha geração, como esses que eu citei, e alguns outros também de fora do Brasil. Porque eu lembro que eu tinha conversas com Afonso, eu fiz, Afonso, por que que se acha que o videoclipe é um produto tão alienante? Tem tanta coisa que a gente pode olhar e dizer, nossa, mas que alienante, que pode ser problemático, mas nem por isso tiram o valor dele por si. Me lembro que Uhum. eu vi uma crítica do Arnaldo Jabor no Estado de São Paulo, né, um artigo que ele escreveu, que ele falava assim: essa geração que foi modificada geneticamente pelo videoclipe da MTV e tal, tal, tal. Ele estava criticando os jovens e falando assim, gente, por que para criticar o jovem o cara foi lá no videoclipe? Assim, então, o meu objetivo na tese, entre outras coisas, inicialmente era entender, eu fiz, cara, por que que quando se fala de videoclipe, ou se fala mal? Esse foi o meu ponto de partida, Manu. Quando eu comecei a analisar os discursos, a ler muita coisa, aí eu fui percebendo por que, assim, continuei percebendo isso, de fato, até os anos 2000. Toda a bibliografia, tudo que você vê sobre videoclipe, geralmente conecta o videoclipe com aspectos problemáticos da sociedade de então. É como se ele fosse um sintoma e um resultado da alienação dos jovens, da cultura do consumo, do desaparecimento das narrativas, da ascensão da publicidade vazia, Uhum. da fragmentação imagética e tal, tal, tal. Ele é sempre uma causa e uma consequência. Aí eu fui percebendo e desenvolvi a primeira parte da tese analisando os discursos, né, de vários lugares, tanto o discurso da ciência, os artigos e os livros, quanto os artigos jornalísticos de revistas e de jornais. E aí eu percebi que no caso do videoclipe, assim, basicamente os discursos eles se dividiam em dois. Um enfatizava o aspecto televisivo, mais a Uhum. parte negativa da televisão. Tudo que não presta na televisão está resumido no videoclipe. Então, aquele fluxo Uhum. descontínuos de imagens desconexas e papapá. Então, o videoclipe era o resultado mais forte desse elemento televisivo. Até porque, até o surgimento, a consolidação do videoclipe nos anos 80, ele foi o primeiro produto genuinamente televisivo.
Isso é Uhum. muito interessante, né? Antes do videoclipe, todos os outros produtos televisivos que existiam eram de outras plataformas, como o rádio, como o Sim. cinema, né? Então, radionovela, publicidade, o telejornalismo, né? Eles vinham de outras mídias. O videoclipe é o primeiro que se consolida na televisão. Então, para aquele olhar, era óbvio que o videoclipe era o resultado de tudo que não prestava na televisão. E de outro lado, a gente tem os olhares se voltavam para o aspecto do que não prestava, digamos assim, na cultura musical. Então, o artista, para vender o seu disco, fazia o que fosse possível naquelas imagens, se travestia de uma maneira que, de alguma forma, transformasse aquilo num produto de venda da sua canção, do seu álbum, da Uhum. sua música. Virou publicidade, né? A publicidade vazia, é aquele Uhum. produto que só serve para vender, que não tem nenhum valor intrínseco, né? Então, assim, basicamente isso. E aí, a minha proposta, que é um desafio para os cientistas, né, Manu, é assim, beleza, a gente faz um diagnóstico do mundo, beleza, fiz lá meu diagnóstico. Mas e agora? O que eu vou propor? Então, a minha proposta, a partir desses olhares, é que a gente não pode nem ficar no olhar exclusivamente olhando para o videoclipe da perspectiva televisiva barra audiovisual Uhum. e nem exclusivamente da perspectiva musical. A gente precisa criar uma maneira de olhar o videoclipe a partir dos seus próprios termos. O que eu chamo dos próprios termos? É uma união única tipo, exclusiva, singular, das culturas musicais, das culturas musical e audiovisual, mas não dos aspectos negativos, ou exclusivamente dos aspectos negativos. Você tem que olhar como a cultura, as instituições musicais e audiovisuais Uhum. trabalham suas várias problemáticas e como aquilo se reflete no videoclipe. Então, tipo assim, para olhar o videoclipe, o que a gente tem que fazer? Você tem que olhar e, ao mesmo tempo, você tem que estar ligada no gênero musical, na maneira como o artista desenvolve sua performance, no álbum, né? No Uhum. canal do YouTube daquele artista específico, né? Que fazem parte do universo musical, mas você não pode ficar só nisso. Você tem que olhar também para o circuito do audiovisual. Quem são os diretores? Quem são os produtores? De que maneira aquilo foi editado? De que maneira o produtor, o diretor, a equipe técnica trabalharam as coreografias? Por que eles escolheram determinados enquadramentos? Como é que aquilo se reflete com a letra da canção? Essa parte eu não considero que eu tenha finalizado, Manu. Essa parte eu Uhum. fiz uma proposta inicial e não passou disso, porque aí seria uma outra tese. É, né? Seria uma outra tese. Acho até que se fosse hoje, eu teria deixado isso mais forte, eu teria falado disso com mais ênfase. Uhum. Que eu fiz uma proposta inicial, mas que ela não termina ali, né? Na verdade, ali é só o começo. Tem muita coisa depois Uhum. disso. E você fala bastante também na sua tese, e obviamente teria que falar disso, da MTV, né? E que foi aí o que abriu esse espaço para que os jovens e tudo mais. Aliás, os clipes eles tinham realmente também, a MTV e os clipes, isso de atrair esse público jovem, né? Para um canal que fosse feito para eles, né? Qual a importância da MTV? Você fala muito do VMA também, né? Nessa consolidação do videoclipe. Olha, o meu argumento, Manu, é que o caso a relação da MTV com o videoclipe é um raríssimo caso nos produtos culturais, nos artefatos midiáticos de simbiose entre forma e conteúdo, sabe? Entre instituição e conteúdo midiático. Porque quando você olha para a Globo, por exemplo, ou para o Gloob, ou para o Cartoon Network, você observa uma miríade de conteúdos, né?
que são explorados em outros lugares, né? Claro que as emissoras têm suas identidades. Então, por exemplo, nós reconhecemos o telejornalismo da Globo. A gente consegue separar, mesmo que a gente não entenda muito de convenção telejornalística, você assiste a um jornal nacional, você conhece, você sabe perfeitamente a diferença em relação ao Jornal da Record, embora as Uhum. convenções técnicas sejam muito parecidas. O Jornal da Record se inspira absurdamente no Jornal Nacional. Então, a mesma coisa, o Cartoon Network. Você conhece a identidade, né? Você assiste ao desenho, você sabe, cara, esse desenho é estilo Cartoon Network, isso Uhum. aí deve ser do Cartoon. Uhum. Isso aqui tá com a maior cara de Disney Channel, isso aqui é muito Disney Channel. Então, a gente reconhece. Só que a MTV, ela fez algo infinitamente mais forte do que isso. Ela, de forma, eu acho que é um caso único, assim, estou pensando aqui, é um caso único no mundo. Ela se apropriou de um conteúdo que não estava consolidado ainda, um conteúdo marginal na televisão, quando ela foi criada em 1981. O videoclipe era pouquíssima coisa na TV. O videoclipe era um produto que estava em processo, assim, não tinha como a gente saber na época, ó, esse produto está em processo de consolidação. Uhum. Isso não fica muito claro no presente histórico, né? Então, era aquele produto muito marginal que passava assim em alguns programas, era uma coisa meio de jovem, os adultos não curtiam, era estranho, e já tinham as rádios que tocavam música. Para que eu vou ficar vendo meia hora de música jovem na TV se eu tenho a rádio FM que me dá música com som de qualidade 24 horas por dia? Então, aí a MTV, por várias questões que eu posso explicar se você quiser depois, né, ela simplesmente precisava abrir um canal televisivo, ela pegou o canal, pegou esse conteúdo, né, esse produto marginal, e transformou ele no grande protagonista da sua programação. E ao fazer isso, pegar esse conteúdo que era muito marginal ainda, que existiam poucos programas, existiam poucos produtos, poucos videoclipes na época, né? Ela pegou esses videoclipes, se inspirou nas programações das rádios FM. Como é que eram as programações das rádios FM? Superficialmente falando, basicamente era aquela programação 24 horas de uma música atrás da outra, através de uma dinâmica de repetição musical, né? E aí essa repetição musical, ela tinha uma única lógica. Algumas músicas passavam em alta rotação, o tempo Uhum. inteiro, você ligava o rádio, aquela música estava tocando. Algumas músicas em média rotação e outras músicas em baixa rotação. É aquela música que, nossa, que fazia muito tempo que você não ouvia e de repente a rádio pegava Uhum. para tocar. A MTV fez a mesma coisa. Colocou os clipes para passarem em rotações diferentes, com um radialista, um DJ, né, que a MTV de cara chamou de VJ, Video Jockey, para apresentar esses clipes. Com um diferencial que era algo pior, se a gente for ver de uma perspectiva histórica. Enquanto as rádios tocavam músicas novas, aqueles lançamentos que a maioria das pessoas não tinha acesso ainda, não tinha comprado os discos ou não tinha dinheiro para comprar, né? Lembra, né? Sem YouTube, sem internet, era na rádio FM que a gente ficava sabendo de todos os lançamentos musicais, praticamente. Então a rádio Gravando na fita cassete. exatamente, a rádio era extremamente importante para pautar o nosso gosto musical, né? Sem as rádios, a gente tinha pouquíssima informação sobre as músicas novas que estavam sendo lançadas. E aí, cara, quando a MTV ela não tinha isso. Ela trabalhou com vários clipes antigos, de 2, 3, 4, 5 anos antes. Então, assim, a pessoa ligava a MTV basicamente para ver música de 5 anos atrás. Mas, ao fazer isso, por uma questão de consolidação de um processo audiovisual muito complexo, ela acabou atingindo um sucesso imenso. Era um sucesso que não era esperado. Ninguém Uhum. esperava que a MTV se transformasse no que ela se transformou. E por quê?
né? Por que que a MTV fez sucesso? Eu me lembro, Manu, tem umas bibliografias ali dos anos 90 até do final dos anos 80 que dizem que quando a MTV foi lançada, imagina, ela tinha 117 clipes. Tipo assim, Gente. lançar uma emissora televisiva 24 horas com 117 produtinhos de 3 minutos. Sem Tipo, condições. ela conseguiu pouca publicidade na hora, na época, né? Eram 3 ou 4, sabe? Pouquíssimas campanhas publicitárias. Passava muita propaganda gratuita. Era um negócio muito, muito barato, muito sem dinheiro. Uhum. E aí ela trabalhou aquelas gente, cento e poucas músicas. Imagina, sei lá, 4 álbuns, 4 discos. É muito pouco. Uhum. Aí, só que quando ela surgiu no momento, por exemplo, em que os jovens estavam muito carentes de conteúdo. Não tinha Uhum. muita coisa para eles no campo audiovisual. E nem nas rádios. As rádios estavam mais voltadas para um público adulto e tal. E aí, Gente. cara, imagina você, jovem, você tá lá zapeando e tal, de repente você descobre um canal. Isso foi uma experiência que durou décadas. Até os anos 90, as pessoas narram esse tipo de experiência. Aconteceu isso comigo. Você tá lá dando uma zapeada, né, nos canais. No caso dos Estados Unidos, era no canal a cabo. E na maioria do mundo, né, a MTV se consolidou no mercado a cabo. Aí de repente você olhava, você via lá um roqueiro cabeludo tocando guitarra, vestido com roupa que você se identificava, mas que seus pais não deixavam você vestir. Aí aquele som, aquele negócio que não tinha nas rádios. E aí de repente acabava a música, aí vinha um VJ cabeludo com a camisa aberta, carregando uma caneca, sentado na mesa, apresentando aquilo, falando um monte de gíria. Cara, aquilo assim, não tinha nada Sim. igual, não tinha nada Uhum. igual para o público jovem. Cara, aí o jovem urbano, classe média, que tinha acesso aos canais pagos, algum acesso, começou a consumir, começou a ligar, começou a falar para os amigos. Aí o amigo que não podia pagar, que não tinha televisão a cabo, recebia a fita gravada, né, com aqueles clipes que o amigo gravava. Ia para casa do amigo na hora daquele programa favorito para assistir junto, ligava pedindo videoclipe específico, mandava carta pedindo videoclipe específico, e aí de repente você tem ali na sua sala, no seu quarto, aquele artista que você nunca vai ver na sua vida, sabe? Você nunca Uhum. vai no show da pessoa, você não vai no show dele, você não tem dinheiro para ir, ou o artista já existia a globalização, mas ela não tinha tanta ênfase quanto hoje. Você nunca ia para um show de um artista desse, porque ele não ia fazer show na sua cidade. E ele estava ali, na sua frente, tocando aquela música maravilhosa. Enfim. Então, essa cultura MTV, como ficou chamada depois, ela verdadeiramente ajudou a transformar e a atualizar o audiovisual e a televisão. De uma maneira, Manu, que a gente vê até hoje. Até hoje. Quando a gente observa, por exemplo, a mulher do tempo no telejornalismo, né, andando no cenário, né, Uhum. tentando, às vezes não consegue. Eu fico só imaginando que deve ser muito difícil ser informal com um salto daquele tamanho, tá? Né? As DJs da MTV, se usassem aquele salto, não ficavam andando para cima e para baixo, como as mulheres do tempo muitas vezes fazem, né? Dentro de um estereótipo bem machista. Mas aquele movimento do telejornalismo de andar é totalmente devedor dessa cultura MTV. Essa Boa. maneira de olhar para a câmera, de falar se mexendo, né? Porque existiam protocolos muito rígidos no telejornalismo, a Uhum. MTV quebrou. A edição, o uso de gírias, cortes, um certo know-how audiovisual, a MTV Uhum. ajudou a consolidar. Ela não foi a única, mas ela certamente foi uma das protagonistas, né? E aí, cara, a gente até hoje a gente observa, né, a MTV ela foi, assim, eu coloquei como título da tese, né?
o nome da música do Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Eu me lembro do dia que eu cheguei a esse título, que foi junto com o Afonso, né, o meu orientador, nosso, e assim, até hoje eu acho que esse título cai muito bem. Smells Like Teen Spirit. É muito como MTV era. E assim, Nirvana, bandas como Nirvana se transformaram no que se transformaram por causa da MTV, né? Todo o movimento grunge, por exemplo, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, né? todo o movimento grunge e outros movimentos musicais se transformaram em movimentos hegemônicos por causa do espaço que eles conseguiram na MTV. Então, assim, o Smells Like Teen Spirit significa muito para mim. E o fato de ser um respiro era até meio visionário, né? Eu não tinha muita noção. Até tinha um pouco quando eu acabei a tese, que a MTV ia se transformar tanto, né? Não ia mais ser um canal musical, mas o fato de ser um respiro também mostra que foi naquele momento a MTV foi necessária, né? E assim, não é à toa, né? Coisas que são impressionantes, mas aí não é só mérito da MTV. A MTV se transformou verdadeiramente num canal televisivo transnacional, né? Ela não apenas ocupou a Europa inteira, a América inteira, como ela chegou primeiro, ela chegou antes da política em vários países, né? Como China, como Rússia, Coreia do Sul, né? Eu acho que só não teve experiência da MTV na Coreia do Norte. E acho que, assim, se a gente for lá dar uma pesquisada, é capaz até da gente descobrir ali um mercado ilegal da galera passando para a Coreia do Sul para conseguir produto da MTV. Acho que falta uma pesquisa sobre isso. Deve ter alguma coisa assim, deve ter acontecido. Mas você teve MTV Índia, MTV Rússia, em momentos, por exemplo, que a Rússia não dialogava com os Estados Unidos, que a China não dialogava com os Estados Unidos, não dialogava, claro, da perspectiva do Estado, né? Porque já dialogava da perspectiva econômica, né? Então, assim, eu acho que não tem como a gente pensar em MTV, em videoclipe, no século XX, sem pensar em MTV. E a MTV deixar de ser uma emissora focada em videoclipe e a consolidação do YouTube, isso tem relação direta, né? Como que o YouTube afetou a MTV, que agora a gente vê de férias com ex na MTV. Não tem mais videoclipes, muitos. Mas o YouTube é um lugar onde estão ali, né? Como que se dá essa relação? Ouviu? Sim, eu não ouvi o final, Manu, mas eu entendi a pergunta. Oi, Érica, que eu tô vendo umas pessoas, Sabões, Josimar, tô vendo uma galera que eu conheço, muito legal. Érica, super parceira, pensando no videoclipe, né, Érica? Olha só, esse fenômeno da MTV, eu acho que as pessoas se falou tanto por causa do que a MTV representou nos anos 80 e nos anos 90, né? Esse respiro que ela significou no mercado televisivo, audiovisual e na cultura jovem e musical de uma maneira geral, né? Mas o que aconteceu com ela, Manu, na verdade, eu não acho que tem a ver com o YouTube. Não acho que tem a ver com o YouTube. Eu acho que tem a ver, claro, as coisas nunca têm uma única explicação, né? São sempre circuitos, fenômenos, mas eu não acho que o YouTube seja um protagonista para a gente entender a metamorfose da MTV e o desaparecimento ou a quase extinção do videoclipe na televisão. Na verdade, o videoclipe, o YouTube, ele não depende do videoclipe para sobreviver, embora o videoclipe seja muito importante. E, por outro lado, o videoclipe não depende do YouTube para sobreviver, embora o YouTube seja muito importante para ele. O que aconteceu com o YouTube, com o videoclipe, eu acho, Manu, e assim, da perspectiva sociológica, é um fenômeno dos mais fascinantes, se tratando de um produto midiático, é que o videoclipe se tornou independente da plataforma.
ele era dependente da televisão, da plataforma televisiva. Tipo, onde é que ele ia circular se não tivesse televisão? Não tinha como. Ele precisava da televisão, né? Mesmo que fosse em VHS, mas ele precisava da plataforma televisiva, tá? E aí, ele, durante os anos 70, 80, 90, principalmente anos 90, ele foi ganhando independência, foi um produto que foi ganhando independência da sua plataforma. E aí, não por coincidência, né, a gente teve a ascensão, nesse momento ali, nos anos 2000, da cultura digital, das plataformas de streaming, e o videoclipe, aí sim, talvez ele possa ser lido como um sintoma desses novos tempos. Mas não só do aspecto negativo, né? Para recuperar o que eu falei no início da live. Na verdade, ele foi ganhando independência e o YouTube acabou sendo uma plataforma muito confortável para ele se espalhar, para ele se encontrar, sim, sabe? E aí, o YouTube sendo gratuito, trabalhando a repetição, a dinâmica do YouTube, a dinâmica comercial do YouTube acaba sendo ótima para o videoclipe, porque não tem comercial no meio do videoclipe, né? O YouTube consegue esperar o videoclipe acabar, porque ele é curto, né? Um produto curto, mesmo para a dinâmica do YouTube. Então, assim, ele tá ali, então a gente consegue assistir ao clipe sem ter comercial, tal. Ele é um produto acabado, curto, né? Maravilhoso. O YouTube também é uma plataforma maravilhosa para o mercado musical. É uma plataforma maravilhosa para o mercado audiovisual. E aí, pegando aquele meu argumento, né? Pô, o YouTube ele responde às necessidades do mercado musical e do mercado audiovisual. E como o videoclipe é uma simbiose, ele encontrou ali no YouTube um espaço perfeito. Mas assim, se o YouTube acabasse amanhã, o videoclipe não ia acabar. Ele ia continuar muito bem, obrigada. Ele ia para as outras plataformas, ele ia para o Dailymotion, para qualquer outra plataforma que surgisse no lugar do YouTube. Ele não precisa do YouTube, embora o YouTube seja muito importante. Então, Manu, eu acho que o YouTube ajudou, claro, a alavancar, a consolidar, a definir, instituir a independência do videoclipe, sabe? A instituir. Não, eu não preciso mais da MTV. E aí, como o videoclipe se tornou independente, a MTV naturalmente perdeu o seu sentido. Perdeu o sentido. O que eu vou fazer assistindo MTV, sei lá, se tem tem só 117 clipes, né, para brincar. Sei lá, tem 500 clipes, tem 1000 clipes. Se no YouTube eu posso chegar a todos os clipes que eu quiser, incluindo os videoclipes feitos por fã, por exemplo. Eu não preciso ficar só na Warner, não preciso ficar só na Som Livre, eu posso ter tudo que eu quiser ali no YouTube. Então, assim, a MTV perdeu o sentido. Só que, por uma questão financeira, econômica, mercadológica, né? A MTV sendo uma propriedade milionária da Viacom. Né? Então, assim, a Viacom, a MTV sempre foi um negócio, né? Sempre foi uma emissora que precisa gerar lucros e tal. Então, assim, se foi perdendo sentido, se o videoclipe foi perdendo sentido ali na emissora, o que a gente vai fazer com ela? Vamos acabar com essa identidade musical, porque não faz mais sentido para nós, mas vamos manter a identidade jovem. E foi isso que a MTV fez. Ela manteve o que ela entende, né? Claro, o que a Viacom entende que seja a cultura jovem, e tirou a identidade musical do canal. Aí, Manu, de Férias com a Ex, faz total sentido numa certa identidade jovem que a MTV jura que as pessoas têm. Sim. E falando da questão da relação da MTV com o videoclipe, você fala também na sua tese de que as gravadoras financiavam essa produção desses videoclipes porque seria uma forma de divulgar as músicas, né? Então a MTV não tinha nem esse gasto de produção porque isso já vinha pronto das gravadoras. Hoje em dia no YouTube, os próprios artistas muitas vezes
produzem e bancam os seus videoclipes. E acaba, fico eu pensando aqui, criando coisas, que isso também vira, ele entende a importância disso também como divulgação da sua música. Eu penso nisso com Condzilla, por exemplo, que é um grande canal, maior canal de música, e que é basicamente uma produtora de clipes de funk, que muitas músicas saem dali. São 2, 3 milhões de visualizações em clipes do canal do Condzilla, que a gente não escuta muitas vezes em outros lugares. Então, me parece que, de uma certa forma, o clipe ainda tem essa coisa de apresentar a sua música, né? Além da produção audiovisual, entende-se a importância do clipe para você apresentar a sua música para as pessoas. Tanto apresentar a sua música, apresentar, né, o seu lançamento, quanto direcionar a interpretação dessa música. E né, quanto direcionar. Assim, tem várias coisas legais que você falou, né, que essa sua pergunta trouxe. Aí eu, enfim, vou falar de duas, mas se você achar interessante outras, né, a gente depois você pergunta. Mas assim, de um lado, realmente a MTV era um canal baratex, mas assim, era muito barato manter o canal, porque de fato, no início, as gravadoras bancavam. O produto estava se consolidando, então o modelo de negócios também estava se consolidando. E a MTV explorou muito bem isso. No início, as gravadoras, elas gastavam mesmo uma grana considerável, sobretudo se fosse um artista famoso, para fazer o clipe, e a MTV apenas exibia, ó que beleza. Porque era basicamente o modelo das rádios, né? A indústria fonográfica fazia o álbum, produzia a música e entregava o disco para as rádios exibiam o disco, era o modelo das rádios FM, das rádios em geral, né? Só que assim, o clipe era diferente, né? Porque ninguém comprava o clipe, até tentou fazer isso e não deu certo, né? Em VHS. O clipe era um produto, se gastava um rio de dinheiro, se considerava que se gastava muito dinheiro para fazer um único produto, não era um álbum. Que você não ia explorar em outro espaço, a não ser na MTV, em 2 ou 3 canais, os gatos pingados ali na época. Então eu narro isso na tese, né? Houve um conflito muito intenso entre as gravadoras, as grandes gravadoras, e a MTV, porque chegou um momento que as gravadoras não queriam mais pagar pelos clipes, porque a MTV estava crescendo pra caramba, e elas entendiam que estavam crescendo às custas delas. Pô, eu que vou pagar o clipe para você ter audiência, isso não faz sentido. E aí acabou, não fica muito claro como isso foi solucionado, né? Isso foi meio por debaixo dos panos, mas aparentemente, né, houve uma troca. Então a MTV pagava uma parte, a gravadora pagava outra, havia trocas ali, né? Convidados especiais, coisas que a gente não sabe direito, mas o modelo de negócios ficou mais complexificado. Quando a gente observa o modelo de negócio hoje do videoclipe, tendo o exemplo do Condzilla e de outros, né? E a gente já observa um modelo de negócios totalmente consolidado, né? Que consegue, tem uma estrutura de produção. Fazer clipe não é uma coisa cara, se a gente for observar da perspectiva do mercado audiovisual. Você pode fazer, como o videoclipe tem uma flexibilidade de linguagem imensa, cara, isso que a gente está fazendo podia de alguma maneira se transformar num clipe, sabe? Então você pode ter os clipes milionários, né? Michael Jackson e muitos, U2, Madonna, etc. Você pode ter aqueles clipes milionários, cinematográficos, de milhares de dólares, ou você pode ter aquele clipe aparentemente caseiro, caso do OK Go, né? E de tantos outros que fazem muito sucesso e que transmitem, né, interpretações específicas e muito ricas sobre aquela canção, tá? E aí, como não é uma coisa tão cara, você pode ter produções muito interessantes sem gastar tanto, acaba sendo um modelo de negócios que no Brasil está muito conectado com o mercado publicitário, né? Com as agências de publicidade, inclusive muitos profissionais
que trabalham no videoclipe vieram, né, das agências do mercado publicitário e rola um grande diálogo. É diferente do que acontece, do que acontecia, né? Hoje está mais consolidado o videoclipe, assim, mas o videoclipe nos Estados Unidos ele se consolida muito com o mercado cinematográfico. No Brasil, era muita agência de publicidade que fazia os clipes. Tá? Até porque anos 80 e 90 a gente tinha um mercado cinematográfico com muitos problemas, né? Então, acabavam as agências publicitárias fazendo a conspiração, por exemplo, né? Antes, que foi o caso dos clipes do Rapa. A conspiração, na época, era mais uma agência publicitária, né, do que uma agência audiovisual, como ela se tornou depois. E aí, sim, para a gente citar um exemplo, que tem a ver até com o trabalho de uma orientanda minha, né, a Jaqueline trabalha desenho animado, o caso do desenho da Anitta, a Anitinha. E aí eu estava comentando com ela, sei lá, ontem ou foi hoje, ela estava falando sobre Meiga e Abusada, o clipe, né, de Meiga e Abusada. Né? E ali, cara, ali a gente tem, aí a gente já tem, assim, da perspectiva do modelo de negócio, a gente já tem uma coisa extremamente pensada para passar muitas coisas, muitas nuances. E aí a gente comentou o caso do Vai Malandra, né, que foi um videoclipe totalmente pensado para causar, né? Então a maneira, ela escolheu, né? A Anitta, por exemplo, ela escolheu os frames de abertura, né? Ela queria que aparecesse o bumbum dela com aquelas, cara, ela chama de celulite, né? Enfim, com aquelas gordinhas femininas que os hormônios femininos alojam na nossa polpa da bunda, né? Então, assim, ela queria que o frame fosse daquele jeito, porque ela queria criar um diálogo sobre o funk, né, em várias frentes, de determinadas maneiras e tal. Então, assim, o clipe de Vai Malandra mostra muito a consolidação não só, né, do poder de representação do videoclipe, mas especialmente do modelo de negócios do videoclipe que a gente desenvolveu no Brasil. E aí, Manu, hoje em dia, né, no ápice da indústria cultural, quando a gente vê um produto cultural com um modelo de negócios consolidado, a gente está falando de um produto hegemônico. Sim. Os produtos midiáticos que são... Acabei de ter esse insight, vou usar isso em aulas no futuro. Os produtos midiáticos que têm modelos de negócios consolidados são modelos hegemônicos, né? É porque eles chegaram a um patamar que não permite outros, né? Que solapa e cresce, enfim. Então, sim, é bem diferente dos anos 80 e mesmo dos anos 90 do videoclipe no Brasil, né? Eu consigo citar para você a lista de artistas que se tornaram hegemônicos por causa da MTV. Tem uma lista. Eu posso citar para você. Charlie Brown Jr., né? O próprio Rapa, Cidade Negra. Não é só isso, são realmente grupos muito talentosos, né? Claro que eu não vou tirar o mérito dessas pessoas, mas a MTV foi fundamental para o processo deles de consolidação. Pitty também, né? Pitty já pegou a parte final. A ascensão de algumas bandas que estavam adormecidas dos anos 80, como Paralamas do Sucesso, Titãs, Biquíni Cavadão, etc. Gravaram acústico MTV, todo mundo gravou acústico MTV. Todo mundo, gente, de Caetano Veloso, passando por Roberto Carlos, até chegar, passando Legião Urbana e tal, até chegar. Cara, chegou uma hora que eu não conseguia mais acompanhar, em todos os gêneros. Sandy Júnior gravaram acústico, é capaz Gravou, de sim. Gravou. Sandy Júnior. Voltou agora, né? O Thiago York veio junto, eles ressuscitaram o acústico MTV. Com o Thiago York.
Pois é. Esse ano. Então, assim, eu consigo listar para vocês, assim, porque era muito seleto, de fato. Era hegemônico, seleto, era indústria cultural do século XX. Então, a coisa ali era muito limitada. Hoje em dia, quando a gente observa o mercado de videoclipe e as produtoras, a coisa se fragmenta. Eu já não entendo, eu já não sei, não conheço mais nada. Né? A gente está na era, realmente, assim, né? Se falava muito que o videoclipe era fragmentado e tal, tal, tal. Fragmentado estamos hoje. Que assim, Sim. você não conhece o que eu ouço, eu não conheço o que você ouve, você vê coisas que eu não conheço e que eu não vou ter tempo nunca, você é a mesma coisa, enfim, né? Ninguém tem mais o mesmo repertório, o que é maravilhoso, né? Na verdade, eu acho Sim. maravilhoso, né? A gente, só que aí é mais difícil da gente montar a linearidade da coisa, né? Mas também a vida não precisa de linearidade, então tá tudo certo. Você estava falando aí da Anitta, e, enfim, qualquer controvérsia à parte da Anitta, enquanto gestora de carreira, eu acho que ela tem várias visões, pensando em carreira como modelo de negócios e com os objetivos dela. E, enfim, a gente pode citar várias coisas que a Anitta faz, e me parece que ela pensa muito essa questão do videoclipe, né? Quando vai pensar na carreira dela. Você vê que ela não lança mais álbuns, por exemplo, que entendeu que isso me parece ser um conceito ultrapassado, mas o videoclipe é uma coisa que ela foca muito. E aí, queria falar, fala. Não, Você não, o que eu ia falar é que talvez o álbum pode não fazer sentido para o que ela entende que seja o público dela. Porque Uhum. em Sim, é. contrapartida, justamente porque a gente tá no momento, vivemos o momento dos excessos, né? E aí a gente vai filtrando. Então, para o público dela, faz menos sentido o álbum e faz muito mais sentido lançar os Uhum. videoclipes de forma aleatória, para trabalhar as músicas no show. Então, ela já tem, por exemplo, um repertório de show definido. E aí, Sim. eventualmente, ela retira duas músicas, encaixa duas músicas, aí lança dois videoclipes para poder trabalhar tanto ter uma renovação, né, no seu trabalho, quanto trabalhar novas músicas no show e tal. Só que, por outro lado, tem outros cantores e outras bandas que apostam, para citar ali o trabalho do Leonan, né, que é doutorando lá da pós, por exemplo, os álbuns visuais, que aí Sim, é. a ideia é que você consuma o álbum como uma experiência, e os Uhum. nostálgicos, né? Os nostálgicos, que preferem, de alguma maneira, artistas e tal, que se vinculam não só aos álbuns, como aos vinis, né? Os álbuns de vinil, ou as fitas cassete. Então, hoje a gente tem. Eu tenho percebido que parece que o álbum perdeu o sentido, e eu acho que ele perdeu o sentido para determinados públicos, mas continua com muito sentido para outros públicos. Só que os nossos olhares têm a ver com os nossos repertórios, né, Manu? Então, assim, se você me perguntar, caraca, mas me Sim. fala dos álbuns. E, gente, tá meio complicado, porque o meu repertório é muito limitado à minha bolha. Uhum. Então, é muito difícil a gente ter essa noção Sim. hoje, porque É. não tem como a gente fugir das nossas bolhas de consumo midiático, né? A gente pode fazer um esforço, é bom que nós façamos. Eu tento fazer, mas é difícil. Então, a gente sempre tem consumos que não são os nossos, que a gente não espera. Então, Uhum. enfim, bem difícil É, entender esses sim, sim. novos tempos. Sim. A Erika botou aqui, show da Anitta, músicas lançadas em videoclipes e feats que também tem clipes. E é um pouco isso, assim. Ela até então, eu acompanho a carreira da Anitta, aquela, né? Anittete. E aí ela até lançou alguns álbuns com músicas que nunca foram cantadas em show e tal. E agora é realmente isso. Ela vai, lança música, clipe, música entra no show. E aí você falou dos álbuns visuais, eu ia acabar chegando nisso, que teve uma época que a Anitta ficou aí sem lançar os seus álbuns, e ela fez o tal do Kisses, que é um EP, são 5 músicas, as 5 tem clipes. Só que são clipes que teoricamente não contam uma história, são clipes soltos. Já o Lemonade realmente tem uma história, né? Um conteúdo realmente passou na TV e tal, tudo mais. E aí não sei o que você tem para dizer desse outro lugar do videoclipe que tá aí
dentro desse conteúdo dos álbuns visuais, né? Que acho que você chegou a falar um pouquinho aí, mas que é uma novidade também. Se você quiser, eu tô vendo, Manu, que a gente daqui a pouco a live termina. Quero logo agradecer Vai. o convite, porque às vezes a gente é cortado no meio da coisa, então já agradeço muito a apresentação, sabe? Assim, o convite. Ai, muito legal. Eu adoro falar disso. A gente podia fazer várias lives sobre isso, porque Né? tem muita coisa para ser falado. Pode me chamar se quiser uma parte 2, estou de boa. Para a gente falar, por Ótimo. exemplo, só sobre álbum visual, ou só sobre YouTube, Vai. tá tranquilo. Mas assim, os álbuns, assim, álbum visual, eu comentei, inclusive, eu participei da banca do Leonan, que foi sobre isso. Ele, inclusive, analisou o Lemonade, a banca de É. mestrado, e eu terminei minha arguição, fiz várias questões. Eu fiz, olha só, o álbum visual ele tem um problema. Na verdade, na minha opinião, ele não é um produto consolidado. Né? Ele não é um produto consolidado, ele está em processo de consolidação. Pode ser que se consolide, pode ser que não. Aí eu fiz, gente, qual é a prova disso? Existem várias provas, mas uma delas é que não tem verbete no Wikipedia. Você vai procurar visual álbum, não tem verbete no Wikipedia. Eu fiz, olha, isso é um sintoma, não tem verbete no Wikipedia. No mundo de hoje, isso significa, né? Brincadeiras à parte, mas assim, é verdade, né? Ter verbete no Wikipedia significa alguma coisa, mas o álbum visual, ele foi uma expressão cunhada pela Beyoncé. Sim. Outros artistas usam outras expressões e são poucos, né? São poucos, até porque os álbuns visuais são milionários, né? É muito caro fazer um álbum visual. Imagina, fazer clipes para todas as músicas e muitas vezes, como a Érica comentou, narrativos e tal, que contem histórias. É uma coisa absurdamente milionária. Se você já investiu pesado num álbum, na produção de um álbum, numa equipe, ainda vai investir num tour do show da pessoa, não é só lançar um filme, é muito mais do que isso. Então assim, mas a presença do videoclipe nessa experiência, tem um barulhinho aqui porque meu filhote está sozinho nesse momento, aí ele está aqui do meu lado. Mas a presença do videoclipe na MTV, no álbum visual, tem a ver justamente assim, é a prova de que ele se adapta a outros espaços por causa do seu autor independente. É a mesma coisa que as trilhas sonoras nas músicas, sabe? Nos filmes, por exemplo. Só um minutinho, Manu. Gabriel. Isso é demais. Gabriel. Amor. É a mesma coisa que trilha sonora em filme, por exemplo. Tá? O filme viveria sem a trilha sonora, mas a trilha sonora dá um plus muito grande. Então, a música é independente. Quando faz sentido para o filme aciona aquela música para passar determinado tipo de impressão, determinado tipo de mensagem, né? Eu acho, então assim, é difícil a gente, não tem uma maneira fechada da gente falar do álbum visual. Primeiro porque ele é uma estratégia mercadológica mesmo, né? Beyoncé lançou, ninguém tira da minha cabeça, por mais genial que ela seja, né? E maravilhosa, mas é uma estratégia de marketing, sabe? Então, Manu, isso é um papo para a gente ter numa outra live, porque É um assunto que rende. eu acho que às vezes a gente mesmo, nós pesquisadores que observamos a música, a gente meio que cai na cilada da indústria. E Sim. talvez esse seja um caso, porque, cara, quantos álbuns visuais existem? Existem alguns. Aqui no Brasil temos exemplos. Mas assim, quem pode fazer, quem nomeia, né? Embora seja, claro, uma experiência, né, interessante, que existe há muito tempo, haja vista, por exemplo, o Off the Wall, né? Aquele álbum do Pink Floyd, que foi isso. Se eu não me engano, né, no meados ali da década de 70, né? O Pink Floyd fez um filme dividido em várias músicas. E cada trecho do filme é visto como um videoclipe, né? Tem um trecho super clássico que é They Don't Need No Education, né? Aquela música que acho que é a música mais famosa do álbum, que é um trecho, claramente é um trecho de um filme, mas realmente faz muito sentido sozinho, né?
faz muito sentido só aquele trecho. Então, assim, eu vejo